Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de 1 Coríntios, capítulo 15. A ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrar-lhes que o Evangelho que eu lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou-se no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então todos os apóstolos, e depois deste apareceu também a mim, como quem nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, que nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou eu. Sou eu o que sou. Sua graça comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos, contudo eu não, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer que tenha sido eu, quer que tenha sido eles, isto é, pregamos isto e vocês creram. A ressurreição dentre os mortos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressuscitação dentre os mortos? Se não há ressurreição dentre os mortos, nem Cristo ressuscitou e nem Cristo. E é inútil da nossa pregação, como também é inútil da fé que vocês têm. Mas que isso teremos que ser considerados a falsa testemunha de Deus, pois contra ele testemunham que ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas de fato que mortos não ressuscitam. Ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos todos homens mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro e sendo ele a premissa daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que pertencem, então virá o fim, e quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, a autoridade e o poder, pois é necessário que ele reine, que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo vai ser destruído e ele é a morte. Porque tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo,
Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeita àquele que todas as coisas se sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Sim, absolutamente os mortos não ressuscitaram. Pois aqueles que se batizam por eles, para quê? Também nós, por que estamos expondo os perigos ao tempo todo? Todos os dias enfrentamos a morte, irmãos. Isso digo por orgulho que tenho a vocês, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras de Éfeso, que ganhei, o que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não deixamos nos enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justo, recupere o bom senso e pare de pecar, pois alguns que não têm conhecimento de Deus, isto é, para a vergonha de vocês. O corpo da ressurreição. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Como espécie de corpo virão? Insensato, você que semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma coisa. Mas Deus lhe dará um corpo que determinou e a cada espécie da semente o corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outras, as aves outras e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrenos. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é esplendor do sol e o outro da lua, como das estrelas, e as estrelas diferem do esplendor uma da outra. Assim será na ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, e o que ressuscita é imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Primeiro homem era o pó da terra, o segundo homem dos céus. O que são da terra são semelhantes aos homens terrenos. O que são dos céus é semelhante ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, temos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes deixo claro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Mas, eis que eu lhe digo o mistério. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista do que é incorruptível, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes
e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que do Senhor o trabalho de vocês, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Uau, que palavra, né? Antes da gente começar a conversar sobre o texto, teve uma seguidora que falou assim: nossa, para mim demorou a entrar. Olha só, para entrar no tempo correto, a live, você precisa ativar as notificações. E isso não é conversa de blogueira, como eu digo sempre. É porque quem ativa as notificações, o Instagram, ele entrega. Ele entende que você quer sim participar das minhas lives e ele sempre te entrega as minhas lives. Então, para conseguir 100%, tem que estar com várias notificações ligadas. Mas se você tiver com a notificação do ao vivo ligada, vocês sempre entram com 15 segundos. Eu sempre começo a ler o texto lá para 17, 18 segundos, porque eu começo a ver quem está entrando, que é exatamente o tempo de quem tem a notificação ligada. Vamos lá. Essa igreja de Corinto, ela era uma igreja muito organizada. Era uma igreja com umas pessoas com poder aquisitivo muito alto, né? Eram pessoas que eles queriam de fato sim estar em Cristo. Está ativado? Mulher, então não sei. Não sei, demorou mesmo você entrar, já estava com quase 4 minutos. Então vamos lá, depois a gente vai ver o que aconteceu, tá bom? Não, estamos aqui. Tem outra estratégia também, desculpa. Eu começo as lives 5h45, às vezes 5h46, às vezes 5h48. Eu percebi que quem entra no Instagram, tipo assim, antes do horário da live, recebe também antes. Que existe o segundo grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas que entram na live são as pessoas que entram depois que a live começou. Entendem? E aí demora mais ainda para ele processar e te entregar. Então, se eu começar a live 5h45, se você tiver logado, um exemplo, 5h43, você recebe imediatamente. Entendem? Se eu começar a live 5h48, se você tiver logado, sei lá, 5h45 ou 5 então sempre me programem para vocês logarem o Instagram 5h43, 5h44. Então isso vai ser muito útil, porque aí vocês conseguem receber imediatamente na hora que eu recebo. Quem tem a notificação ligada e já está no Instagram antes de eu ter começado a live, recebe primeiro. Pronto, assuntos administrativos. Vamos retomar o assunto, né, de hoje do nosso devocional. O que acontece? Essa igreja era uma igreja muito organizada. Só que eles tinham alguns problemas. Problemas matrimoniais, como a gente já leu lá atrás, problemas sobre o que eram dons espirituais, eles estavam desvirtuando, problemas sobre... tinham vários problemas. E um dos problemas dessa igreja, problemas com a ceia do Senhor, né? Então, Paulo manda essas cartas como um ajuste para essa igreja. Como para eles realmente retomarem aquilo que Deus queria, que o Senhor Jesus tinha ministrado. Então, um dos defeitos e uma das coisas que precisava ser ajustada é sobre a ressuscitação de Cristo. E a nossa ressuscitação também. Existem cristãos que até hoje não acreditam que nós vamos ressuscitar. E existem cristãos que até hoje não acreditam que Jesus ressuscitou da forma que ressuscitou. E eu só quero dizer a vocês o que Paulo disse aqui. Se você não acreditar nisso, no que você vai acreditar? Todo o evangelho de Cristo se baseia na morte e ressuscitação de Cristo. Esse é o ponto inicial para que a gente sim tenha um conhecimento sobre o que é Cristo. Porque se você não acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, o resto vai ser inválido. E eu quero chamar a atenção de vocês para o início do texto. Olha só, é até bom porque tinham vários de vocês que não estavam na live e vão ouvir agora. Ele começa o texto falando assim:
Irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, o qual receberam e o qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. As pessoas dizem por aí que a salvação não se perde. Agora, se a salvação não se perde, o que a gente faz com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2? Porque se você falar para mim, Poliana, a salvação não se perde. Eu posso confessar Jesus, eu posso aprender sobre quem é Cristo, eu posso ser um cristão, eu posso um tempo depois abandonar a minha fé e eu posso sim ficar no mundo. Aí tá tudo certo. Tem muita gente que pensa assim. Existem muitas pessoas que hoje estão debaixo de um espírito de engano de Satanás. Que ele fala, não, a salvação não se perde. Então, eu já experimentei sobre Cristo, eu já experimentei sobre a glória de Deus e agora tá tudo certo, eu vou para o céu. Ou, como Cristo é perdoador e Deus é amor, como as pessoas dizem por aí, não tem problema. Eu posso fazer o que eu quiser. Quando eu pensar, quando eu observar que eu vou morrer, eu confesso Jesus de novo, tá tudo certo. Vai ser igual o ladrão da cruz. Será? Será que vai dar tempo de você fazer isso? Será que o seu plano vai chegar até o fim? Será que você propositalmente, pensando dessa forma, você vai herdar o reino de Deus? Imagina você lá no dia de Hebreus 9, 27, no seu julgamento final, você vira e fala assim, eu confessei Jesus. Eu aprendi o evangelho. Eu sei o que é a palavra da salvação. E aí, depois disso tudo, eu fui para o mundo. Mas eu voltei. Nos meus últimos finais, eu falei, eu quero Jesus. Amém. Morri. Você realmente acha que você vai para onde? Salvação, olha aqui. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Se a gente não acreditar em todos os aspectos do evangelho, é em vão. Se a gente se desviar da palavra do evangelho, é em vão. Do que adianta? Nada. Nada. E outro ponto, que é esse que eu quero trazer, a igreja começou a espalhar uma mentira, dizendo que tudo bem, que Jesus fez milagres e maravilhas, mas que ele não ressuscitou dentre os mortos. E então Paulo vem advertindo, olha, se vocês não acreditam que Cristo ressuscitou dentre os mortos, então é em vão tudo isso. Então é em vão crer. Então é em vão crer que Jesus veio na terra encarnado para te livrar. Olha, eu quero dizer que Jesus é o primeiro. É o primeiro de todos eles, todos nós que vamos depois dele. O evangelho de Cristo, ele tem como base a ressuscitação. Cristo é Cristo porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E eles não iriam entender, não estavam entendendo como isso aconteceu. Porque é muito fácil, né? Eu falar, fulano morreu. Pronto, morreu. Mas eu falar, fulano ressuscitou dentre os mortos, é muito surreal. Quem já viu alguém morrer, passar 3 dias morto e voltar? Só Cristo até agora, né? Lázaro também e alguns outros. Mas o que a gente precisa de entender é que se a gente não tiver a nossa fé baseada na ressurreição, nós não somos cristãos. Porque a fé em Cristo é a fé na ressurreição. E eles não entendiam como isso iria acontecer. E o próprio Paulo foi explicando como isso aconteceria, né? E ele antes de explicar, ele fala, cuidado,
Lá no livro de Salmos diz, e eu vou repetir para vocês: as más conversações corrompem os bons costumes. Não deem ouvidos a quem não é de Deus. Não deem ouvidos a quem não instrui acerca da palavra do evangelho. Não dê ouvido a essas pessoas. Quem vocês precisam ouvir é quem está diante do céu. É isso que você precisa ouvir. São essas pessoas. São aquelas pessoas que pregam o evangelho genuíno e verdadeiro. É aquele que pega a palavra e vai na palavra. E a instrução que Paulo deu para aquele povo naquela época é a mesma que a gente tem para hoje. Cuidado, tá? Cuidado, porque, olha só, toda profecia já foi se cumprida, ou já foi cumprida. Até Apocalipse, né? De Apocalipse para frente é o que a gente espera. Toda a Bíblia só aponta para Jesus. Qualquer cristianismo que aponta para qualquer pessoa que não for Jesus não é cristianismo. Sabe por quê? Porque o Antigo Testamento inteiro aponta para a remissão dos pecados em Cristo. O Novo Testamento, ele se baseia em duas partes: nos evangelhos, que conta a história de Cristo de fato, e o pós-ressuscitação, que é como os apóstolos fundaram as igrejas, né? E eles começam a dizer aqui, olha, o evangelho, ele é todo apontado para Jesus. A tua fé e a minha fé precisa de ser cristocêntrica. Nós não podemos crer em nenhuma doutrina, em nada que não for Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus veio e ele falava através de profetas porque o povo não quis falar com Deus face a face. Onde está escrito isso, Polly? Lá quando Moisés, né, foi conversar com o povo para eles conversarem com Deus face a face. E eles falaram, não, a gente quer um intercessor entre Deus e os homens. Ponto. Então, permaneceu assim no Antigo Testamento inteiro. Depois, Deus enviou ele próprio encarnado na figura de Cristo no ventre de Maria. Jesus nasce, então começa a atuar na terra. Então a gente vê a manifestação do Deus Filho. Deus Filho vem, padece pelos nossos pecados, morre, ressuscita ao terceiro dia para nos trazer liberdade e para que a gente seja salvo pela graça. O que é ser salvo pela graça? Graça é um favor imerecido. Você não merece, mas se você quiser a Cristo, você pode sim ir para o céu. Ponto final. Não é porque você é bonzinho, não é porque você faz caridade, não é porque você é incrível, é porque Cristo fez isso por mim e por você naquela cruz. Ponto final. O evangelho de Cristo não é baseado em sacrifício, ele é baseado em entrega e arrependimento, perdão, fé, pureza, verdade. Tá? O evangelho de Cristo não é baseado no que você faz, ele é baseado no que você crê. Ele não é baseado mais, porque antes no Antigo Testamento, para que Deus aceitasse as orações, as ofertas, a devoção, as pessoas tinham que matar animais, derramar o sangue dos animais, entregar a oferta de animais. Tudo isso era válido no Antigo Testamento. Agora, nós que somos pertencentes à nova aliança, nós entendemos que o próprio Deus entregou o Filho único dele para derramar todo o sangue dele naquela cruz através de 7 derramamentos de sangue por nós. Para que a gente tivesse perdão e remissão dos nossos pecados. E ali a gente fosse cordeiro do trono da glória de Deus. Ponto final. Qualquer evangelho, né, que baseie-se as coisas desse mundo, tá errada. Porque existem pessoas
que elas querem um Deus revelativo sobre o próximo acontecimento na vida dela. Esse não é o Deus que é pregado na Bíblia. Toda a profecia já nos foi dada, que é Jesus. O direcionamento que o Espírito de Deus vai nos dar acerca da nossa vida, vai para a direita, vai para a esquerda, né? As profecias e tudo isso, elas vão servir para que a gente se incline para o céu só. Para que a gente tenha uma vida santa, reta, proba e casta. Uma profecia, ela serve para te consolar, te exortar e te voltar para o caminho. E te edificar. Então, ela te edifica, ou ela te consola, ou ela te exorta, ou ela faz as três coisas ao mesmo tempo. A Bíblia diz, bem aqui nesse texto, que Jesus é o maior aqui. E que foi ele, que tudo, porque ele se sujeitou debaixo dos seus pés. Tudo está debaixo dos pés de Cristo. Quem pisou na cabeça da serpente foi Jesus. Tudo está debaixo dos pés nesta terra, tudo o que tem aqui está debaixo dos pés de Cristo. E não fui eu quem disse, foi a palavra. Então, qualquer coisa que não esteja debaixo dos pés de Cristo, não é a palavra do Evangelho. Ponto final. E ali ele vai explicando pra gente o que é um corpo ressurreto, porque a gente ficou, né? A igreja de Corinto ficou assim, como que vai ser? Como um corpo, né? Eu tive inclusive uma pessoa que me perguntou recentemente, vem cá, você morre? E como é, Poliana, que vai ressuscitar um corpo? Não, como é que ele ressuscita? Lá no livro de Ezequiel, por isso que a gente precisa conhecer as escrituras. A gente precisa. Porque se a gente conhece as escrituras, a gente sabe e entende como a cabeça de Deus funciona. E como ele faz as coisas que ele faz. No livro de Ezequiel, que está no Antigo Testamento, fala sobre o vale de ossos secos. E ali foi ressuscitado um exército inteiro. Um exército tinha morrido e Deus leva Ezequiel até, um cemitério a céu aberto. E ali ele vai vendo, já tinha tanto tempo que já tinha sequidão ali naquele deserto. Os corpos estavam expostos na terra. Eles não tinham sido enterrados, eles foram mortos ali e ali permaneceram. E ali acabaram a pele, ali acabou a carne, ali acabou tudo. E o que tinha quando Ezequiel chegou lá eram ossos secos, sequíssimos, muito secos. Existem várias respostas desse texto. Mas eu quero trazer uma resposta agora, eu quero falar desse texto sobre um viés ressurreto. E ali, o Espírito de Deus falou para Ezequiel, pode um corpo ressuscitar dentre os mortos? E ele disse, Senhor, tu sabes. Pode sim. Como que pode? Aí ele disse, eu não sei. Tu o sabes. E ele falou assim, então observa como eu faço, como eu ajo, como eu me comporto, como eu trabalho, Ezequiel. Então Ezequiel observa. Naqueles ossos começaram a nascer pelo poder do Espírito Santo carne, juntas e pele. Depois que nasceu carne, junta e pele, eles se tornaram corpos, como eu e você. E depois que se tornaram corpos, ele falou, o que falta? E Ezequiel falou, vida. Então, profetiza. E ali ele profetizou, vento dos quatro cantos e tudo, e haja vida. E ali o espírito daqueles corpos voltou para o mesmo corpo. Não foi assim, a Poliana do exército morreu e voltou Joana. Não, a Poliana do exército morreu e voltou Poliana. E ali aquele exército inteiro
inteiro ressuscitou. Ressuscitou para mostrar que era um prenúncio do que aconteceria com Jesus e com todos aqueles que morrerem que morrerem em Cristo. Porque o corpo pode até morrer, mas o espírito não. E então aqui no texto, a gente vai voltar para o texto de 1 Coríntios, Paulo começa a explicar o que é um corpo ressurreto. Ele fala, esse corpo que morreu, ele é um corpo corruptível. Vocês cometeram, corrupções e pecados com esse corpo. Eu, Poliana, cometo pecados com esse corpo. Eu voltarei para os meus próprios ossos, mas através de um corpo glorificado. E ele ainda diz que existem pessoas que experimentarão da morte terrena, mas outras não. Ele estava explicando sobre o arrebatamento. Mas tanto aqueles que experimentarem da morte terrena, como, isso mesmo, aqueles que não ressuscitarem, experimentarem da morte terrena, eles estarão e terão o seu corpo glorificado por conta da presença do Espírito de Deus. Então a gente precisa de entender que essa é a base do Evangelho. Crer em Jesus, que Cristo é sim o centro do Evangelho, o centro da adoração, o foco da nossa vida. E a gente precisa de entender e crer que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. E todos aqueles que morrerem santificados em Cristo, eu e você, herdaremos com ele o céu. Estaremos com ele na glória de Deus. Ponto. Essa é a promessa. Poliana, mas é uma promessa, minha irmã. Tu acredita em cinta modeladora? Tu acredita, minha filha, em progressiva? Tu acredita em gel redutor? Tu acredita na promessa do amado? E tu não vai acreditar na ressuscitação de Cristo? Pelo amor de Deus, não tem nem explicação. Mas esse povo estava assim. O evangelho, ele não é feito para ser duvidado. Ele é feito para ser vivido. Enquanto eu e você estivermos com dúvidas acerca de quem é Cristo, isso nos mostra que nós não conhecemos as Escrituras. Acharam graça, né? Mas é verdade. Todas as nossas justificativas precisam de estar na palavra. Tudo o que a gente não vive em Deus é porque a gente não conhece a palavra. A tua dor tem resposta na palavra. As tuas dúvidas, todas elas têm resposta na palavra. Poliana, nossa, não tem como. Isso que está acontecendo na minha vida não tem nem na Bíblia. Eu tenho certeza que tem. Certeza absoluta que tem. Não existe nada debaixo da terra que não tenha uma resposta na palavra. Nada. A questão é que talvez eu e você não conheçamos profundamente as Escrituras. A gente se perde sobre outras coisas, a gente se perde sobre outros mecanismos de instrumento, a gente se perde sobre o que outras pessoas dizem. Mas a opinião do fulano, e a opinião do cicrano, e isso ou aquilo. A gente se perde. A gente se perde demais. A gente se perde tanto que a gente coloca a Bíblia como última hipótese, sendo que ela é a primeira. Talvez Deus te colocou nesse lugar, nessa circunstância, vivendo esse desafio, enfrentando esse problema agora, só para você conhecer as Escrituras, para que, como Jó falava, antes eu te ouvia, te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem face a face. Vocês estão achando que a gente vai conhecer Jesus na festa, no gozo, na alegria? Você acha que Deus vai se revelar para você quando você estiver comendo, bebendo, rindo e se divertindo, viajando? Claro, também. Mas Deus, de fato,
figura de Deus, né? A presença do Pai, ele vai ser revelado a você na angústia. A palavra de Deus diz, e nós já lemos isso, tende por alegria passar por várias tribulações. Ah, não. Porque o cristianismo, ele é feito disso. Gente, o ator principal do cristianismo morreu. Ele apanhou, ele foi transpassado, ele foi torturado. Colocaram pregos nas mãos, nos pés, uma coroa de espinho foi fincada na testa dele. E tu tá achando que eu e você não vamos passar por aflições? Vamos sim. Talvez o espinho que a tua carne leva hoje, você vai levar com ela até o dia de Cristo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso vai santificar o teu espírito. Olha, não se limita ao que você vê, não se limita ao que está aqui. Não se limitem. Não se limitem. Estejam sempre inclinados a sofrer como Cristo sofreu, mas tendo fé que o que tem para você de herança é o céu. Porque é o que tem para mim e para você. É o que tem. O que tem? É a dor agora, é o sofrimento. Mas como Cristo ressuscitou, ressuscitaremos com Ele. Nossa, você tá pensando na sua dor? Tá bom, tem dor, mas tem prazer também. Eu duvido que sua vida seja 100% ruim, só ruim. Não existe uma vida aqui 100% ruim. Ah, minha vida é 100% ruim. É mentira. Todo mundo tem algum motivo de gozo, todo mundo tem algum motivo de alegria, todo mundo. Existem muitos desafios e desafios intensos, mas os meus desafios intensos e os seus desafios intensos nos são propostos para que a gente supere aquilo e viva um testemunho. Vocês já observaram que a vida de Cristo é um testemunho? Jamais Deus vai permitir que alguém que seja cristão não tenha um testemunho. E Dalice disse aqui, o deserto é completamente pedagógico. Eu também acho, e Dalice, ele é tão pedagógico, ele nos ensina tanto que a gente viu que 3,3 milhões de pessoas aproximadamente morreram no deserto a céu aberto. Eles receberam maná, eles viram a nuvem de proteção, eles viram o fogo, né? O fogo que cobria o arraial. Eles receberam comida na mão, profecia, promessa. Eles chegaram na porta da terra e eles não possuíram a terra. Porque eles decidiram que os prazeres deste mundo era muito melhor do que a presença. Eles decidiram que eles tinham que adorar aquilo que eles viam. Ah, se vocês soubessem como a idolatria destrói. Nunca coloque nada e nem ninguém no lugar de Deus. Nada nessa terra pode ser maior que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitas coisas acontecem na nossa vida por raiz de idolatria. Eu sempre falo com jejuns. Talvez as situações estão acontecendo com você por conta de raízes de idolatria. Existem coisas tão pesadas, tão profundas. Quem que você colocou no lugar de Deus? Alguém que era de Deus? Alguém que você vê? Alguém que saiu de você? O teu emprego? O teu amigo? O teu trabalho? A tua casa? O teu carro? O teu sofá? Existem pessoas que idolatram o próprio sofá. Existem outras que idolatram seus sapatos. Tudo aquilo que for muito apegado a você,
Doa. Olha, eu me lembro da história do jovem rico. Gente, ele fazia tudo. Sabe, você fala assim, Poliana, eu sou cristã, eu faço tudo. Tudo. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu sou boazinha ou bonzinho, eu sou uma pessoa... nossa, eu faço tudo. Sabe, aquele jovem, ele olhou para Jesus... Ui. Voltamos ao normal. Dei uma sacudida aqui. Aquele jovem, ele olhou para Jesus e falou, Jesus, eu faço tudo. Ele falou, então que bom, vende tudo que você tem. Se você vende tudo, ou se você realmente faz tudo, vende tudo o que você tem e me segue. Ele dava dízimo. Ele dava oferta. Aquilo mostra que ele ainda entregava a Deus a parte, né? Uma parte ele entregava. E sabe o que Jesus disse para ele? Jesus disse para ele assim, vende tudo, então. Entrega para mim o objeto da tua idolatria. Entrega. A internet de vocês está boa aí, gente? Porque tem gente falando que a internet está caindo. Para mim aqui tá tranquilo. Só me responde aí alguém, tá bem? A live não caiu, não aconteceu nada aí. Pra eu poder entender como é que a gente tá, senão eu vou ter que encerrar ela. E aí? Ai, meu Deus, será que tá caindo? Eu vou continuar então, viu? E então, aqui tá funcionando bem. Obrigada, Aline. Vamos continuar. Tá boa também? Dai, obrigada. Então, assim, aquele jovem rico, a idolatria dele... Obrigada, meninas. Então tá, vai me falando aí. A idolatria deles, o objeto de idolatria daquele rico era o dinheiro. Qual é o objeto da tua idolatria? É alguém que você colocou no lugar de Deus. Quem você colocou? Quem você diz que pode resolver as suas demandas? Quem será que você diz que pode interceder por você? Porque a Bíblia é clara ao dizer que temos 2 intercessores. Obrigada, meninas. Vai me dando feedback. 2 intercessores. Jesus e o Espírito de Deus. Tudo o que for contra isso é idolatria. A Bíblia diz que a tua adoração adorarás somente ao Senhor teu Deus. Isso é mandamento desde Moisés. Ah, não, eu tô aqui, aquele fulano, ele vai interceder por mim e vai dar certo, ele vai me proteger. Isso é idolatria. Você tá idolatrando a comida? Você tá idolatrando o teu emprego? Você tá idolatrando pessoas, circunstâncias? Coloca isso na sua cabeça. Talvez o desafio da sua alma está tão intensa porque você idolatra. Você tá idolatrando o seu marido? A idolatria leva a um caminho tão obscuro, tão terrível, que vocês não têm noção. A idolatria faz a gente diminuir o poder de Cristo. Simples assim. Esse povo aqui do texto de Coríntios, da igreja de Coríntios, eles eram completamente idólatras. Você sabe por que eles não estavam acreditando que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Por conta da idolatria. Eles tinham 2 anjos caídos a idolatrar. A cidade de Corinto tinham 2 anjos caídos, que era lá em Grécia. Primeiro era a deusa Afrodite, eu já falei isso com vocês lá no início. E o segundo era o deus Apolo, presta atenção. É assim, sabe quando a gente coloca o nome de um monte de gente? Nome bíblico, João, Pedro, Marcos, existiam naquela época vários Apolos. Não confundam. Tem um Apolo, que é o Apolo da Bíblia, que é o Apolo que ele é seguidor de Paulo. Tudo bem?
pelo amor de Deus. E existe um outro Apolo chamado Deusinho Apolo. Então vamos lá. Na cidade de Corinto, lá na Grécia, haviam dois objetos de adoração. Primeiro era a deusa Afrodite. Volta nos outros capítulos que a gente falou disso, no primeiro, eu acho, no segundo também. E o segundo era o deus Apolo. Então, aquele povo estava acostumado a ser idólatra. Eles estavam acostumados a ser enganados. A idolatria é a raiz de tantos males. O problema de Satanás era que ele queria ser idolatrado. E Deus, ele queria que as pessoas, os anjos, o adorassem. E Satanás queria que os anjos o idolatrassem. Cuidado. O que você tem colocado no lugar de Deus? O que você tem deixado na frente de Deus? Talvez a tua angústia seja para você abrir mão de situações. A veneração que a gente tem é por Cristo. A adoração é por Cristo. A entrega é por Cristo. Tudo é Cristo. O dia que o foco da tua alma não for Cristo, ali há uma raiz de idolatria. O fato dessa igreja não crer na ressurreição é porque eles tinham raízes de idolatria. Nos templos da deusa Afrodite e no templo do deus Apolo. Ninguém pode ser colocado no lugar de Deus. Eu não posso ser objeto da sua idolatria. Ah, não, a Poliana é 100% de Deus. Olha, eu erro igual todo mundo. Ah, não, a Poliana tem uma resposta para tudo. Não, não tem. Assim como eu, outros homens são só outros homens, homens de Deus. Ou não, né? Para de adorar o que você vê e começa a adorar ao Deus vivo, que está vivo dentro de você. A raiz de idolatria tem destruído a sua vida e você nem está percebendo. Satanás só quer isso. Ele quer transformar você em uma pessoa idólatra, mais nada. Ele quer que o seu Deus seja o seu dinheiro. Ele quer que o seu Deus seja alguma pessoa. Ele quer que o seu Deus seja algo que você vê, seja algo que você fala aqui. Ele quer que o seu Deus seja aquilo que você sente, o seu próprio filho. O amor é tão grande que chega a ser idolatria. Ele quer que o seu Deus, ele quer que você acredite que existam outros intercessores, que não Jesus e o Espírito Santo, sendo que a Bíblia, a palavra, o que Deus deixou para a humanidade foi a palavra. E a palavra diz o quê? Que é Jesus e o Espírito Santo. Ponto final. E acabou. Mas Satanás, ele precisa fazer você acreditar que existem outras circunstâncias que podem ser, ajudantes de Deus. Não. Só quem é ajudante de Deus é o Espírito de Deus e o próprio Jesus. Só. Então a gente precisa de entender que muitas coisas acontecem na nossa vida por raiz de idolatria. Esse povo tinha uma raiz de idolatria tão grande que eles não estavam nem acreditando que Jesus morreu dentre os mortos, ressuscitou dentre os mortos. Eles não estavam acreditando que nós iremos ressuscitar dentre os mortos. O inimigo da sua alma não precisa muito para te confundir. Ele não precisa muito para me confundir. Ele só coloca uma dúvida ali. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai mudar? Será que Deus vai transformar? Não, não vai. Ele só precisa plantar no seu coração uma dúvida. Então tome cuidado. Tome cuidado e observe onde está o teu coração. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada por esse ensino, obrigada por estar aqui conosco nesse projeto que é eu, você e ele. Onde eu sou só a Poli. Vocês são todos os meus amigos que assistem agora e os que assistem mais tarde. E ele é Jesus. O ele é o maior do que o nós, porque ele é Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nos deixe estar mais alinhados a ti. Que o próprio Espírito
o teu Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ensine, nos inspire e nos faça mais perto de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Prestem atenção em cada uma das palavras que a gente leu, que a gente conversou hoje. Observe se a angústia do seu coração é porque você tem uma raiz de idolatria dentro de você em alguma situação, em alguma coisa, em algumas circunstâncias. Jejue por isso, ore por isso. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não tem outra, não tem jeito, é jejum e oração para que demônios saiam da sua vida. Demônios de idolatria são demônios enviados pelo próprio Satanás para destruir a tua vida terrena e te levar para perto dele, que é no inferno. Cuidado para você não colocar a sua dor na frente da presença de Deus. Colocar a sua dor, às vezes você idolatra a sua dor. Não idolatre a sua dor. Isso te afasta da presença. Esse povo, eles idolatravam tanto, eles estavam tão acostumados à idolatria, que eles estavam até rejeitando. Eles acreditavam em tudo, menos no mais importante. Cuidado, para que talvez a idolatria do seu coração faça com que você acredite em tudo, menos no mais importante, que é que Jesus veio, padeceu pelos nossos pecados, foi crucificado, morreu e 3 dias depois ressuscitou e está vivo e voltará. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.